Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos com nossa aula número 9 de saúde da mulher. Vamos falar um pouco agora sobre pré-natal, certo? Então, vamos ver aqui, primeiro, iniciando, os 10 passos para um pré-natal de boa qualidade. Então, na atenção básica. O pré-natal geralmente é feito de preferência na atenção básica, quando não traz nenhuma complicação, não precisa ir para outro lugar, mas isso é tema das nossas próximas aulas. Vamos ver diferença na próxima aula, por exemplo, entre o pré-natal de alto risco e o pré-natal de baixo risco. Hoje vamos conhecer um pouquinho das atribuições do enfermeiro e do técnico de enfermagem e o que é que um pré-natal precisa ter para ele ser um pré-natal de alta qualidade. Vamos começar primeiro com os 10 passos desse pré-natal de alta qualidade. Esses 10 passos são 10 passos que vão vir dentro do manual de pré-natal, ou seja, dentro do documento oficial do Ministério da Saúde para a consulta de pré-natal. Então vamos ver aqui. Primeiro passo, iniciar o pré-natal na atenção primária à saúde até a 12ª semana de gestação, captação precoce. O que significa? Significa que precisa iniciar o pré-natal o mais rápido possível, quanto antes, ou seja, precoce. O recomendado é até 12 semanas de gestação. Identificar o mais rápido possível e já iniciar o pré-natal. Feito na atenção básica. Segundo passo, garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal. Então, nesse segundo passo, significa que as instituições, os gestores e os profissionais precisam garantir recursos humanos, ou seja, ter profissionais, recursos materiais, recursos técnicos, para que essas consultas pré-natais elas sejam de qualidade. Então, é evidente que se não tivermos recursos materiais, por exemplo, tivermos material para folhas, fichas para preencher, essa consulta pré-natal não será de qualidade. Se não tivermos equipamentos, se não tivermos pessoas treinadas para executar a consulta pré-natal, essa consulta não será de qualidade. Terceiro passo, nós temos que toda gestante deve ser assegurado a solicitação, realização e avaliação em termo oportuno do resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal. Então, é assegurado à gestante tanto a realização quanto a avaliação dos seus exames em tempo das consultas, em tempo de cada período gestacional. Então, a gente vai ver nas próximas aulas, na aula de consulta, por exemplo, com a primeira consulta, quando eu for falar sobre a primeira consulta, vocês vão ver que existe uma gama de exames que precisam ser feitos para acompanhar a gestante durante o pré-natal. Quarto passo, nós temos promover a escuta ativa da gestante e de seus acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais e não somente um cuidado biológico, as rodas de gestantes. Então é isso aqui, ó. Uma consulta de pré-natal precisa ter a escuta de quem está sendo tratado, ou seja, no caso, a gestante e o acompanhante, o parceiro ou a parceira. Então, é preciso que a gente leve em consideração o ser como um todo, não trate só a gestação como um processo fisiológico em si. Vai tratar o indivíduo como um todo, procurar quais são as dificuldades sociais, as dificuldades de relacionamento que a gestante encontra, dificuldades financeiras, todas as dificuldades e todas as qualidades ou atribuições, todas as qualidades elas precisam ser levantadas para que a gente pese se essa gestação ela vai ter pontos positivos ou vai ter algumas dificuldades. No passo 5, nós vamos ter garantir o transporte público gratuito da gestante para atendimento pré-natal quando necessário. Então, quando for necessário, as instituições elas precisam oferecer transporte para a gestante, transporte público para a gestante ir de sua casa até o ambiente de realizar o pré-natal, seja ele de baixo risco ou de alto risco. Então tem que ser garantido esse transporte para a gestante. Sexto passo é direito do parceiro ser cuidado.
realização de consultas, exames e ter acesso a informações antes, durante e depois da gestação pré-natal do parceiro. Então, é o que chama-se pré-natal do parceiro ou da parceira, no caso. Que é fazer os exames desse indivíduo. Então, por exemplo, as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, quando trata um parceiro, tem que tratar o outro também. Se um parceiro ele não está muito bem psicologicamente, emocionalmente, também pode interferir na gestação da mulher e fazer com que o casal não tenha... Porque a gestação ela não é só a gestante em si, ela é a gestante mais o parceiro ou a parceira que vão cuidar desse bebê, dessa gestação. Então, 7º passo, garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário. Então, o acesso à unidade de referência. O que é recomendado é que a gestante ela faça seu pré-natal na atenção básica, mas que tenha uma unidade de referência já em vista, já tenha uma unidade de referência, digamos que em stand-by, em reserva lá, já pronta para ela ser atendida, que geralmente são as maternidades. Então, esse acesso à maternidade ele tem que ser garantido pelo sistema. 8º passo, estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do plano de parto. Então, esse 8º passo, ele fala que a gente deve estimular a gestante a escolher, porque quem escolhe o parto sem levar em consideração complicações e etc., é a própria gestante. A gestante precisa ser estimulada porque é um parto, a gente vai ter uma aula sobre parto, mas o parto normal, vaginal, fisiológico, são partos que tem menos complicações do que o parto por cirurgia, o parto cesariano. Então ele tem que sempre ser estimulado para combater também um histórico de saúde que nós temos, um histórico do sistema de saúde, de realizar muitas cirurgias, muitas cesarianas, principalmente na rede particular. Então, para quebrar um pouquinho quebrando aos poucos esse histórico ruim de estímulo de cirurgias, estímulo de partos cesarianos, o pré-natal ele precisa estimular a gestante a fazer parto normal e ir para o cesariano somente quando for realmente necessário. 9º passo, toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz. Isso se chama de vinculação, ou seja, antes de chegar no dia do parto, de entrar em trabalho de parto, ela vai lá conhecer as dependências do lugar onde ela vai parir, ou no lugar onde ela vai ter o seu bebê. Então ela vai lá, tem o direito de entrar no hospital, na maternidade e conhecer as dependências de onde ela vai ser referenciada. 10º passo, o último, as mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período grávido puerperal. Então, existe uma gama de direitos, existe uma gama de direitos que a gestante e os acompanhantes e os parceiros eles têm por essa mulher estar gestante. Então, é importante que o profissional de saúde ele explique à mulher, porque geralmente a população não tem conhecimento geral desses direitos, então o profissional de saúde tem que estar qualificado para poder explicar tudo que envolve o período gravídico puerperal da mulher. Quando a gente fala gravídico puerperal, quer dizer o período de gravidez e puerpério. E eu ainda acrescento o período antes da gravidez, que também precisa ser um período de planejamento, o profissional precisa conhecer também. Por falar nisso, a gente tem aulas sobre planejamento especificamente falando de anticoncepção. Aqui nessa playlist, se você não está acompanhando, volte que você vai ver aulas sobre anticoncepção, anticoncepcionais. Vimos aí os 10 passos essenciais para um bom pré-natal. Vamos ver aqui as atribuições do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Vamos falar primeiro das atribuições do técnico de enfermagem, auxiliar e técnico de enfermagem. Às vezes os alunos me perguntam, o que é que o técnico de enfermagem faz no postinho, o que é que o técnico de enfermagem faz na UBS,
Uma das funções dele, do técnico de enfermagem, é o pré-natal. Não é só o enfermeiro e o médico quem acompanham o pré-natal, não. Toda a equipe ela precisa estar envolvida no sistema de pré-natal, no atendimento de pré-natal. Vamos ver o que é que o técnico faz. Primeiro, ele vai orientar as mulheres e as famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação. Então, orientar sobre amamentação, sobre vacinação, são de suma importância também. Inclusive, a vacinação vai ser contemplada dentro do pré-natal também, a vacinação da gestante, no caso. E no puerpério, a vacinação da gestante e do bebê. Verificar, realizar o cadastramento de gestante no CIS pré-natal. Então, cadastrar gestantes no sistema de pré-natal, que é o CIS pré-natal, é uma espécie de cadastro num sistema. Conferir as informações preenchidas no cartão da gestante. Então, toda gestante vai ter o seu cartãozinho, onde vai ter os dados dos exames, vai ter os dados das consultas pré-natais. Então, o técnico de enfermagem ele confere esses dados. Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante. Então, o técnico de enfermagem faz um acolhimento, faz o atendimento inicial à gestante e ele coleta alguns dados, como, por exemplo, pressão arterial e peso. Peso e pressão arterial são de suma importância, a gente vai ver nos exames de pré-natal, vamos falar mais detalhado sobre isso. Fornecer medicação mediante receita, assim como os medicamentos padronizados para o programa de pré-natal, sulfato ferroso e ácido fólico. Então, o técnico de enfermagem também faz essa dispensação, na verdade, de medicamentos para a gestante. Como exemplo aqui, o sulfato ferroso e o ácido fólico, que são medicações que vão ajudar no desenvolvimento da gestação e desenvolvimento fetal. Aplicar vacinas, principalmente a contra o tétano e hepatite B. Realizar atividades educativas individuais e em grupos, deve-se utilizar a sala de espera. Então, todos os profissionais, não só o técnico, precisam fazer atividades educativas. É por isso que durante seu curso, durante a faculdade, durante o curso de técnico e o enfermeiro ou os outros profissionais no curso superior, eles fazem treinamento de atividades educativas, treinamento de comunicação. Informar o enfermeiro ou médico de sua equipe caso a gestante apresente algum sinal de alarme, como os citados anteriormente. Não citei os sinais ainda, mas eu vou citar os sinais de alarme, sinais de risco. Na próxima aula a gente vai ver os riscos na gestante e vamos ver quais são os riscos, quando é que vira um pré-natal de alto risco. E o papel do técnico de enfermagem é identificar esse risco e acionar um profissional, enfermeiro ou médico. Outra função do técnico de enfermagem, do auxiliar, é identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante para a consulta de enfermagem ou médica quando necessário. Então, aquilo que eu falei também, quando a gente fala de vulnerabilidade, não entra só a vulnerabilidade física, aí entra a social, emocional, de relacionamentos interpessoais, ou seja, qualquer tipo de vulnerabilidade foi identificada por qualquer profissional precisa ser encaminhado para os outros profissionais competentes. Orientar a gestante sobre a periodicidade das consultas e realizar a busca ativa das gestantes faltosas. Então a gente vai ver na próxima aula também quantas consultas é que precisa ter mínimas de pré-natais para uma gestante de baixo risco. Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o processo de aleitamento, orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar. Então, função do técnico também fazer orientação sobre o período puerperal, que é o período pós-parto, orientar sobre planejamento familiar, anticoncepção de emergência, anticoncepcional injetável e etc. O técnico de enfermagem ele orienta também. É claro que o médico e o enfermeiro eles fazem a consulta direcionada para isso, mas todo profissional, inclusive o técnico de enfermagem, tem que ter esse conhecimento para orientar as pessoas. Funções do enfermeiro na consulta de pré-natal. Nós temos que
Orientar a mulher e sua família e seus familiares sobre a importância do pré-natal e a amamentação, assim como o técnico. A maioria das funções do técnico vão se repetir aqui na enfermagem, no enfermeiro. Realizar o cadastramento da gestante do CIS pré-natal e fornecer o cartão da gestante devidamente preenchido. O cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta. Então, já na primeira consulta, o enfermeiro vai lá, cadastra a gestante no CIS pré-natal e preenche seu cartão de gestante. Uma diferençazinha para o técnico, quem preenche o cartão do enfermeiro, da gestante inicial, na primeira consulta, já é o enfermeiro ou o próprio médico. E o técnico, ele cadastra, quer dizer, ele registra os dados que ele coletou nos procedimentos que ele fez. Realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco, intercalada com a presença do médico. Então, o enfermeiro ele pode intercalar as consultas de pré-natal, pode ir uma consulta para o médico, outra consulta para o enfermeiro, pode fazer essa gestão. Mas a legislação ela abre a possibilidade da consulta pré-natal ser feita totalmente pelo enfermeiro. Então, é possível desde que não tenha nenhuma complicação, não precise ser encaminhado para especialidades. Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal. Nós temos, cada cidade precisa elaborar seu próprio protocolo ou aplicar as recomendações do Ministério da Saúde, mas dentro desses protocolos o enfermeiro ele pode prescrever, por exemplo, medicações, pode pedir exames, pode fazer alguns procedimentos. Depende do protocolo local. É sempre bom que o enfermeiro ele leia o protocolo local antes. Realizar testes rápidos, como o teste para detectar a gestação, por exemplo, que a gente falou na aula passada. Prescrever medicamentos, como eu falei, prescrever medicamentos desde que esteja no protocolo. Então, precisa ter padronizados para o programa de pré-natal. Sulfato ferroso e ácido fólico já é preconizado pelo próprio Ministério da Saúde, pode ser feito em qualquer lugar, além de medicamentos padronizados para DSTs, conforme o protocolo de abordagem sindrômica. Então, são tratamentos que é liberado o enfermeiro fazer já, porque está dentro dos manuais, está dentro dos protocolos do Ministério da Saúde. Orientar a vacinação das gestantes. Geralmente, as duas vacinas principais são contra o tétano e a hepatite B. A gente vai ver que existem outras que ela precisa tomar, DTP, influenza e etc. Mas as principais são hepatite B e antitetânica. Identificar as gestantes com algum sinal de alarme ou identificadas como de alto risco, encaminhá-las para consulta médica, ou seja, encaminhá-las para pré-natal de alto risco, se for necessário. Caso seja classificada como alto risco e houver dificuldades para agendar a consulta médica ou demora significativa para este atendimento, a gestante deve ser encaminhada diretamente ao serviço de referência. Então, fazer o encaminhamento, identificar quais são aquelas complicações. Depois dessas aulas de pré-natal, a gente já vai entrar nas complicações do parto, estudar as complicações mais detalhadas do parto, não, das gestações, e vocês vão ver que nós temos muitas complicações que podem aparecer na gestação. Realizar exame clínico das mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero. Então, a gestante também faz exame citopatológico. Existem algumas recomendações que não têm tanta influência na gestação em si, mas existem algumas recomendações de não se realizar no primeiro trimestre, deixar para fazer depois do primeiro trimestre a coleta do exame citopatológico. Desenvolver atividades educativas individuais e em grupos, ou seja, fazer aquilo da sala de espera, atividades educativas, aproveitar que as gestantes estão esperando para serem atendidas no pré-natal, enquanto um profissional está atendendo, os outros profissionais estão fazendo atividades educativas para melhorar a qualidade de vida na gestação dessas mulheres e dos acompanhantes, parceiros e parceiras. Orientar as gestantes e a equipe quanto aos fatores de risco e a vulnerabilidade.
Então, orientar a gestante e todos os profissionais. Então, eu, quanto enfermeiro, detectei alguma vulnerabilidade, eu preciso trabalhar em equipe e orientar tanto a minha gestante, que faz parte do seu próprio acompanhamento, ela tem que se ajudar, ela tem que nos ajudar para que a gente transcorra uma gestação de qualidade. Orientar as gestantes sobre a periodicidade da consulta e realizar a busca ativa das gestantes faltosas, igualzinho a do técnico, função do técnico também. Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o processo de aleitamento e orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar. Também uma das funções do técnico, acompanhar no período puerperal, fazer o planejamento familiar, orientar o casal, orientar o parceiro, a parceira. Então essas aí foram as atribuições do enfermeiro na consulta de pré-natal. Vamos fechar aqui com uma questãozinha de certo ou errado, estilo CESP. Um dos 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica é garantir o direito do parceiro a realizar consultas, exames e ter o acesso a informações antes, durante e depois da gestação. Assinala a alternativa que indica a sequência correta de cima para baixo. Isso aí foi uma questão adaptada, eu tirei só o itemzinho que vinha uma sequência, mas na realidade ele quer saber qual é a certa ou errada. Se é certo ou se é errado. Nós vimos lá que um dos passos para uma pré-natal de qualidade é justamente esse: oferecer ao acompanhante exames, oferecer ao acompanhante informações de todo o processo gestacional e puerperal, ou seja, essa daí está correta. Chegamos ao final da nossa aula. Próxima aula, aula de consulta pré-natal, a primeira consulta. E não esqueçam de seguir nas redes sociais e pode deixar suas dúvidas aqui embaixo. Até a próxima.